Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de uma das ferramentas mais úteis, mais interessantes que a gente tem dentro do SHS, né, que é uma evolução do que a gente tinha disponível no ReferenceWorks e no Mac Repertório, que é a ferramenta da busca global. Então vamos colocar aqui, essa é a tela na qual abre o nosso programa do SHS, ela abre nesse capítulo do repertório, aberto o repertório que você selecionou, né? E a ferramenta da busca global, ela é tão importante que eles colocaram ela sempre aqui em cima. Então esse Search In se refere à ferramenta de busca global. Então você vê, ela vai vir como padrão com essas duas opções selecionadas. O que isso quer dizer? Que essa ferramenta da busca global ela pode fazer uma busca no repertório, na biblioteca de referências ou nos dois. Então, se eu quero procurar por uma determinada rubrica no repertório, eu posso desmarcar aqui a biblioteca de referências, porque daí vai ser mais rápida essa busca, porque ele não vai procurar em toda a minha biblioteca de referências. Ou ao contrário, não, eu não quero a rubrica do repertório, eu quero uma busca direta na biblioteca de referências. Eu posso selecionar só a biblioteca de referências. O mais das vezes vai ser útil fazer as duas ao mesmo tempo, que embora fique um pouco mais lento, faz muito pouca diferença na prática o tempo para fazer essa busca. Então você tem aqui em cima essa ferramenta. Por que ela é interessante? Isso a gente sentia falta no Mac Repertório, porque às vezes tem uma rubrica que você não tem bem certeza de onde ela está localizada, né? Está no abdômen ou está no estômago, né? Se eu procuro por transpiração na extremidade, eu procuro pela extremidade ou pela transpiração? É claro que aqueles que têm muita prática já sabem onde procurar, mas algumas vezes a gente não lembra ou está olhando uma rubrica diferente, e ter essa ferramenta que procura no repertório inteiro facilita a nossa vida. Então isso quem lembra lá no Mac Repertório, você tinha que procurar capítulo a capítulo com a lupinha para fazer aquela busca. Aqui você tem a busca no repertório todo. E digo mais, você tem até como filtrar e selecionar para buscar num único repertório, mas ele pode buscar em todos os repertórios que tem, não só em todas as matérias médicas, mas em todos os repertórios que tem no seu programa, o que é muito prático e muito interessante, né? Então, se eu quero procurar a história do medo do escuro, que é uma rubrica bem conhecida, né, e que pode ser muito útil em muitos casos, eu posso simplesmente escrever aqui medo escuro, né, e dar um Enter. Quando eu dou esse Enter, ele vai aqui para a seção da busca global, que você vê que acionou, né, saiu, estava no repertório, agora veio para a busca global que está nessa lupinha, né? E vai apresentar para mim o que eu tenho relacionado a medo e escuro nos meus repertórios. Então, como eu pus as palavras em português, apareceu o Complete em português 2020 e 2015, que são os dois que teriam essas palavras em português. Vê que ele vai no primeiro capítulo pela ordem, onde tem a rubrica, que é o capítulo da mente, né? E a gente vê aqui várias ocorrências relacionadas ao medo de escuro, né? Agora, curiosamente, você vê que nós temos aqui no capítulo da visão, né, também uma rubrica que é visão escura durante medo, né? Olha que rubrica interessante, eu nunca usei essa rubrica e talvez eu tenha visto, caso assim a pessoa quando está assustada, né, escurece a visão durante medo ou susto, só tem um remédio aí, ópio, né? Então de repente pode te ajudar. Ó, a gente está olhando aqui como é que usa o repertório e estudando as rubricas ao mesmo tempo, mas eu estaria aqui nessa da mente. Então aqui a busca global me trouxe até aqui. Aqui eu tenho algumas opções de como lidar com isso. Eu posso trazer essa busca inteira, porque eu achei toda ela interessante, para minha pasta das rubricas. Como é que eu faço isso? Clicando nesse sinal de mais. Eu quero adicionar essa busca inteira ao meu clipboard, a minha pasta. Então, se eu fizer isso agora, ó, ele vai criar uma pasta nova, porque eu não tinha nenhuma pasta ativa, e você já vê aqui o número 16, dizendo que ele trouxe essas 16 rubricas para minha pasta, para o meu clipboard. Ah, mas eu não quero as 16.
Então eu vou criar um novo clipboard aqui, sem nenhuma rubrica, que depois tem outros vídeos ensinando como faz isso, né? Agora a gente está falando especificamente da busca global. Não, eu quero trazer essa rubrica aqui, ó. Medo de fantasmas e espectros no escuro, que eu acho que mais especificamente fala do meu caso. Então eu posso só selecionar ela dando um clique com o mouse, ou como vocês lembram, estava aqui em cima selecionado, eu posso ir descendo, né, até ela. Então seleciono aí o medo dos espectros, e daí eu posso arrastar e colocar dentro da minha pasta. Está ali uma rubrica adicionada e já peguei a rubrica diretamente, tá? Porque eu achei aquilo que eu queria. Se eu quero explorar, olhar um pouco mais, eu estou com essa rubrica grande aqui de medo do escuro. Se eu der um duplo clique em cima dela, por exemplo, ele vai abrir o meu capítulo da mente diretamente na rubrica de medo do escuro. De repente eu quero olhar aqui, rubricas cruzadas, quero entrar com mais calma e navegar aqui dentro em rubricas que podem não ter aparecido ali na minha seleção. Eu tenho essa opção, ele me levou diretamente. Então ele veio aqui, ó, se a gente olhar no canto esquerdo, a gente vê que está no módulo do repertório. Já abriu numa nova janela o capítulo da mente que eu tinha selecionado exatamente na rubrica que eu queria, que era essa do medo do escuro. Eu quero voltar lá para a procura que eu tinha feito. Você pode fazer de novo aqui em cima, mas na lupinha aqui do lado da busca global, você vai ver que está salva a busca que você fez. Daí, digamos que não, eu quero olhar outra coisa. Vamos pegar medo também, medo de lugares altos, né? Lugares altos. Agora eu tenho duas opções. Se eu der Enter ou se eu clicar na lupa, ele vai deixar desaparecer a busca anterior que eu tinha de medo do escuro e vai sobreescrever com essa busca nova. Agora eu tenho uma outra opção, que é apertar no mais aqui, ó. E apertando no mais, ao invés de perder aquela busca anterior que eu vim, eu tenho uma nova aba. Então você pode olhar aqui, ó, que eu tenho duas abas, uma com o medo do escuro e outra com o medo de lugares altos do lado. Então pode ser útil, eu posso querer voltar em algum momento para olhar algum detalhe ali. Então quando você está analisando dentro do mesmo caso, eu sempre recomendo usar as novas abas, a não ser que você tenha criado muitas abas. Tem uma aba que não serviu, você pode tirar uma das abas apertando o X só daquela aba e ficar com as outras abas que você ainda está analisando, e é útil para você poder estar navegando e alternando entre essas diferentes abas. Então essa é uma funcionalidade já muito interessante da ferramenta da busca global que você tem. Agora vamos olhar mais uma coisa na busca global. Digamos que eu queira me aventurar um pouquinho com o meu inglês e ao invés de pôr medo do escuro, eu ponha Fear e Dark. E daí eu vou colocar numa nova aba aqui, não vou sobrescrever minhas buscas anteriores, né? E veja que quando eu coloco em Fear e Dark, ele traz aqui o Reliable em primeiro lugar, porque na minha escolha da ordem dos repertórios, o primeiro era o Complete em português e o segundo era o Reliable. Como no Complete em português ele não achou Fear e Dark coladinho uma na outra, né, porque fica espalhado lá por estar em português, ele abre a segunda opção que eu pus, que era o Reliable. Então, o Reliable, no capítulo da mente, vai ter remédios aqui relacionados a medo escuro. Só que aqui veja que na lista de repertórios aparecem todos os repertórios que tem isso. E pode ser muito útil para mim navegar entre os diferentes repertórios essa informação. Então eu tenho aqui a do Complete, que eu já tinha visto, que é a mesma do português, são as mesmas rubricas, né? Só em inglês. Mas eu tenho o repertório de agudos, o repertório do Allen, o repertório do Benninghausen, do Beric, do Jar, né? Do Kent, do Nair. Esse repertório do Nair, o Gaurang usa bastante, né? Tá aí, o meu SHS no momento está na versão profissional,
na versão visionária tem ainda mais repertórios disponíveis para você fazer essas buscas, e até no repertório temático do Mirili em inglês aqui também vai aparecer o medo e escuro, né? O fear e dark. Então eu posso olhar entre diferentes repertórios e às vezes encontrar num autor um remédio que o outro autor não citava, não trazia. Eu posso ir trazendo essas rubricas de medo de escuro, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, vou abrir mais uma terceira pasta. Então eu vou trazer essas de medo de escuro aqui do Allen, trouxe para minha pasta nova. Do Reliable, trouxe para minha pasta nova. Do Kent, trouxe aqui para minha pasta nova. E o que eu posso fazer? Tendo essas três rubricas aqui, e eu já mostrei isso em outros lugares, eu posso agrupá-las em medo do escuro e criar uma rubrica que tenha remédios de 3, 4, 5, 10 repertórios. De repente você está lidando com uma rubrica que é bem restrita, que tem 1, 2 remédios, e o outro autor tem mais 1, e o outro autor tem mais 2, e alguma coisa assim. E assim você pode criar uma rubrica que traga de diferentes repertórios os remédios para você poder fazer uma análise mais precisa. Mas a ferramenta da busca global ainda não para por aí, ela tem mais um aspecto. Então, se a gente for olhar com cuidado aqui, né, na nossa busca por Fear of Dark, medo do escuro, vocês vão ver que aparece aqui em azul e destacado repertórios, porque ele aqui está a busca nos diferentes repertórios e do lado está a minha biblioteca de referências, que era o ReferenceWorks, que funcionava separado para quem está acostumado com o antigo, mas que aqui está embutido dentro. Então, se eu clicar nessa outra aba, ele vai me dar todos os remédios que tem disponíveis nas bibliotecas de referência que eu tenho no meu computador, que incluem revistas de homeopatia, que incluem artigos isolados, que incluem experimentações novas, que às vezes ainda não foram para o repertório, né? Experimentações relacionadas a aves, a bactérias, a coisas que estão sendo acumuladas para matéria médica que talvez não tenham entrado ainda nos repertórios. Então aqui eu vou ter muitas opções, né? Se a gente for olhar, é um pouco diferente, né? A formatação, e em outro vídeo eu vou entrar em mais detalhe de como usar e navegar dentro dessa janela, mas aqui tem 122 remédios e 305 referências a medo de escuro. Então, de novo, eu vou criar uma pasta nova só para isso. E como é que eu posso fazer? Tá lá, adicionar ao clipboard. Então, se eu adiciono, vê que já apareceu aqui uma rubrica adicionada, eu vou ao meu clipboard e eu tenho aqui, ó, RL, dizendo que é Biblioteca de Referências, Reference Library, e essa é Search. É uma busca que eu fiz diretamente na minha biblioteca de referências. E aqui está medo escuro com 122 remédios, e eu posso juntar ela com as minhas buscas normais de repertório. Então eu posso trazer rubricas que eu criei diretamente da matéria médica e misturar ela com rubricas que eu tirei do repertório sem problema nenhum, colocando no gráfico e funcionando sem dificuldade. Eu posso misturar essa rubrica e eu posso misturar essa rubrica que eu tenho aqui com as outras rubricas e acrescentar. Lembra aqui que a gente criou essa rubrica de medo do escuro? Eu posso perfeitamente pegar a rubrica da biblioteca de referências, que está escondida atrás aqui, a danadinha, e arrastar ela e trazer para dentro da outra e também agrupar ela se eu quiser. Eu preciso desagrupar essa aqui primeiro e juntar nessa busca que eu fiz a busca da matéria médica, sabe? Então eu desagrupei e daí eu seleciono e coloco junto a minha busca da matéria médica sem dificuldades.
num único grupo, né? Então, agrupar. Ah, sim, estou apertando no lugar errado, né? Daí não vai, né, Marcelo? Agrupar, medo, escuro. E imediatamente ele vai criar uma nova rubrica com todos os remédios que eu tenha selecionado. Você vê que aqui deu 122, que é a mesma da minha busca na matéria médica, quer dizer que não tinha nos repertórios nenhum remédio que não estivesse na minha biblioteca de matéria médica. Então, você tem um repertório que é feito clique a clique, que você tem. Então, você é capaz de fazer uma busca na tua matéria médica e montar um repertório automático. Então, você vê que eu, fazendo a busca na matéria médica, ele trouxe os 122 remédios e não tinha nos repertórios nenhum remédio que não tivesse contemplado nessa busca que eu fiz, né? Então, um repertório sob demanda que a gente tem aqui. Tem mais uns detalhes importantes relacionados à busca global, que é a amplitude dessa busca que eu tenho, porque medo e escuro, quando eu coloco assim na minha busca, ele está procurando as duas palavras juntinhas. Pode ver aqui que nas respostas que ele dá, ó, medo escuro, amedrontado no escuro, ele já faz uma busca por palavras semelhantes, né? Então, o medo do escuro aparece sempre bem juntinho. Mas eu posso fazer uma busca que inclua a possibilidade de ter termos no meio, né? Então, quem está acostumado a fazer busca na internet, no PubMed, coisas assim, está mais ou menos acostumado a usar os operadores booleanos. E aqui é como se a gente tivesse os operadores booleanos à nossa disposição. Eu posso dizer que eu quero procurar medo de escuro e pode ter até duas palavras no meio, né? Então, 3 outras palavras. Então, eu ponho medo, daí eu uso no teclado o numeral 3 e ponho escuro. E nesse caso, dark no caso, que eu estou falando em inglês, né? Então, fear, há 3 palavras de dark e vamos procurar para ver o que ele nos traz nesse caso. Então, na biblioteca, na busca da matéria médica, do repertório não faz muita diferença, né? Mas na busca de matéria médica, agora já apareceram 203 remédios, porque eu incluí essa possibilidade de ter palavras no meio, palavras entre medo e escuro. Então vamos navegar um pouquinho para a gente dar uma olhada. Ó, esse remédio aqui, vamos ver qual que é esse remédio. Em acônito. Acônito aparecia porque acônito com certeza tem medo escuro um do lado do outro, né? Porque acônito não tem muitas medidas, mas aqui, ó, na descrição da matéria médica estava medo da morte, de escuro, de barulho, de música, de pessoas. Então, nesse caso, ele juntou, porque ele sabe que pode considerar essas palavras do meio do caminho, né? Então, remédios menores podiam ter sido perdidos. Ó, veja que esse remédio aqui, vamos ver o nome dele, deixa eu lá do lado aqui na tela que é maior, alabastro. Hã? Quem já prescreveu alabastro, levanta a mão aí, né? Então, ó, ele vem lá, ó que interessante. Alab é alabastro, como é que eu sei? Olhando ali embaixo da tela, tá vendo? Alabastro, que está no capítulo da mente, de uma experimentação do Wilkinson, com alabastro, né? Então, o remédio alabastro está descrito na experimentação Fear of the Dark. Então, quando eu procurei por Fear Dark, ele não incluiu essa resposta. Então, alabastro é um remédio que só aparece porque eu coloquei aí uma margem no meio. Então, é muito comum na busca da matéria médica, nas rubricas a gente conhece um pouco melhor, elas são bem mais sintéticas, né? Porque tem que ser curtinhas. No repertório isso já está assim. Mas na matéria médica, às vezes vem na descrição um pouquinho mais longe. Então é muito útil usar esses operadores aqui que marcam essa diferença. E eu posso colocar a uma palavra, 2, 3, 4, 5, 7 palavras.
sem problema nenhum, né, para fazer uma boa busca. Tem várias outras funcionalidades que eu posso colocar filtros, eu posso colocar sinônimos, eu posso colocar sessões, repertórios específicos, remédios específicos. Essa busca aqui eu tenho como adaptar ela de muitas maneiras, mas é muito interessante olhar aqui o como é que ele pode nos ajudar. Então vamos pegar uma rubrica mais específica para a gente ter uma ideia. Então eu quero procurar por dor no ombro esquerdo. Então, se eu coloco em português, com os operadores de 3, aí de 3 em 3, você vê que ele vai trazer para mim as respostas dos repertórios em português. E se eu for querer olhar a biblioteca de referência, ele vai dizer, não tem nenhuma referência porque está em português, a nossa biblioteca de referências é toda em inglês. Né? E olha que legal, ele já trouxe aqui na mente, né? O estado de medo que a pessoa tem, dor do ombro irradiada para o ombro esquerdo, no capítulo da cabeça. Mas não, eu estava querendo ver uma coisa que é bem do ombro. No capítulo do pescoço tem algumas coisas que talvez me ajudassem. Nesse caso não. Mas daí eu tenho no capítulo das costas, dor estendendo-se ao ombro esquerdo, dor escapular na região esquerda, e até no capítulo da extremidade, dor no membro superior esquerdo, estendendo ao ombro. E assim eu posso procurar a rubrica mais específica para mim relacionada à dor no ombro esquerdo. Agora, se eu for fazer essa mesma busca em inglês, olha que interessante. Pain, left shoulder. Daí eu vou ter essa busca, tá aqui o reliable em primeiro lugar, então a gente viu que vamos no complete, que a gente estava com em português e o inglês aqui fica mais fácil da gente comparar. Então a gente viu que no capítulo das costas tinha umas rubricas muito interessantes, né? Então tá aqui, ó, dor nas costas estendendo-se para o ombro esquerdo. Tem 10 remédios aqui dentro dessa rubrica. Se eu olhar nas extremidades, eu vou ter aqui dor no ombro esquerdo, 243 remédios. Agora eu tenho essa opção, como eu fiz a procura em inglês, de procurar na minha biblioteca de matérias médicas, e daí eu vou ter 393 remédios. É claro que dor no ombro esquerdo não é um sintoma muito específico, e já tinha mais de 200 remédios, mas pode ter escapado, aqui já quase dobra o número de remédios, porque é muito mais difícil para esse tipo de rubrica a gente conseguir deixar os repertórios a par e passo com a quantidade de publicações de matéria médica que a gente tem o tempo todo. Então, reference, a busca global na biblioteca de referências vem para trazer para nós muita amplitude na nossa busca. É muito difícil que um remédio vai escapar porque não estava. Porque você olha, não, uma rubrica de 200 remédios certamente está ali. E fazendo a busca aqui na biblioteca de matéria médica, eu tenho aí quase 400 remédios. Então ele pode perfeitamente ter escapado, mesmo numa rubrica tão grande, pode ter escapado um remédio importante para mim. Ainda mais se eu estou falando às vezes de um remédio que foi experimentado mais recentemente, que é pequenininho, que você chegou nele usando um outro tipo de abordagem sistemática, qualquer que seja aquela que você usa do Schouten, do Sankaran, né, aqui do Kandegabi, da Yakiro, de quem quer que seja, que podia apontar. E aqui você talvez encontre um remédio muito pequenininho, né, como esse, qual que é o primeiro aqui que aparece. Vamos ver, vamos conhecer ele aqui, ó, a Broma Augusta. Então vem dessa experimentação do CCRH, que é um grupo de desenvolvimento de experimentações homeopáticas que fica no Canadá, se não me engano, né? E daí vem a descrição exata do sintoma, não é só uma dor no ombro esquerdo, né? É um dolorimento que está do lado esquerdo do pescoço, está na escápula esquerda, que está no lado esquerdo das costas, entre a segunda e a terceira vértebras lombares e tal, e de repente você pode chegar aqui realmente dizer, nossa, como isso representa com precisão o remédio, o sintoma que o paciente me dá, e pode prescrever
com muito mais confiança. Então, essa busca direta na matéria médica, então já ajuda a buscar no repertório, quando eu estou um pouco perdido nos capítulos e preciso procurar rubricas que podem estar inclusive espalhadas em diferentes capítulos, mas essa busca na matéria médica acrescenta muito para o nosso dia a dia. Então essa é uma visão inicial do que dá para fazer. Né? Aqui dá para trabalhar em como é que você vai limitar dentro dos livros, dentro das seções dos livros, e tem limitações aqui em cima, mas esse é tema para uma próxima conversa. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho das nossas buscas, e pelo menos esses operadores de distância de palavra. Tem outros operadores que a gente vai apresentar em outros momentos também. Né?